Desembargador, naturalmente essa é uma questão que envolve aspectos, na opinião pública, muito mais religiosos, de sentimento, do que propriamente legais. Mas, historicamente, o direito canônico, ele tem alguma relação, algum vínculo com a chamada lei dos homens, o direito de uma maneira geral? Como é que soube? O direito, o Código de Direito Canônico, nessa parte, tem um dispositivo expresso, ou seja, que o aborto, em qualquer das suas fases, é crime, é considerado crime pelo Código, e sujeito à aplicação de uma pena automática de excomunhão. Então, parece-me que o que o bispo falou, talvez tenha se expressado mal, mas essa pena de excomunhão, segundo o Código Canônico, é automática. E não era ele que deveria excomungar. Quer dizer, não é uma pena aplicada, ela é automática. É automática. Por outro lado, eu até compreendo essa posição da Igreja, porque considera o feto, o embrião, como ser humano, desde a concepção até o nascimento, é ser humano. Então, o aborto, realmente, interrompendo essa gravidez e matando esse embrião, esse feto, está efetivamente matando uma pessoa humana. Então, é uma questão aberta, uma questão disputada. Só pegando a marola do desembargador, Santo Agostinho, por exemplo, já naquele século IV, sabia quando que o feto se tornava pessoa humana, só depois de 40 dias, né? Já no século XII, São Tomás de Aquino também. É uma coisa. Com uma coisa até mais absurda, que a mulher só de 80 dias. 80 dias. Coisa, um patriarcalismo, uma situação de deprimente para a mulher. Já houve dissidentes. Abelardo, né? Santo Alberto Magno, corrijo eu, também já pensavam diferente. Já pensavam diferente, né? No momento em que digo o que eu estava dizendo anteriormente, como além de cristão, sacerdote, religioso, franciscano, mas humanamente, antropologicamente, né, o aborto consciente, planejado, é um crime, é um atentado à pessoa humana, os direitos da criança. Mas o senhor também entende que há situações em que ele será inevitável? Aqui nós podemos distinguir o aborto direto, o aborto indireto, né? Frei, nós vamos detalhar esse debate no próximo bloco. Ótimo. Nós vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em seguida. O Via Justiça está de volta, debatendo hoje direito canônico, justiça e aborto. Nossos convidados são o Frei Cristóvão Pereira, da Ordem dos Frades Menores Franciscanos, e o desembargador aposentado Antônio Augusto Mercedo Moreira. Desembargador, tecnicamente, em relação ao aborto, o que ocorreu lá no Recife está perfeitamente dentro da lei brasileira? Absolutamente legal. Nós temos, na nossa legislação penal, a previsão de 2 abortos lícitos. O primeiro é o aborto necessário, que pode ocorrer quando não existe outra forma de salvar a vida da gestante. Quando o médico se vir diante de uma situação e ter que optar entre a vida da mãe e a vida do feto, ele pode
sacrificar a vida do feto para salvar a mãe. Em última análise, ele procura geralmente salvar os dois. E se o feto morre, o aborto é perfeitamente legítimo. E a segunda hipótese é o chamado aborto sentimental, ou seja, é o aborto que ocorre quando a gravidez resulta de estupro e é precedido do consentimento da gestante ou, se for incapaz, do seu representante legal. Neste caso específico, o aborto, a gravidez era resultante de estupro e o aborto foi precedido de consentimento da mãe. Então, absolutamente legal em face do direito penal brasileiro. Comparativamente... É por isso que não se justificaria a excomunhão. A excomunhão. Eu faço até um voto de louvor da coragem do médico, da equipe de médicos, né, que tomou essa decisão dentro do risco de 3 vidas estavam, né, dentro de uma situação periclitante. Né, então, nem houve cirurgia, foi aplicado o medicamento para induzir tudo isso. Né? Então, acho que, por isso, acho que foi precipitado julgar objetivamente, sabendo que estavam em risco 3 vidas. O Frei, agora, aproveitando... só para terminar, eu, por exemplo, objetivamente, considerando tal, mais do que como cristão e sacerdote, mas como pessoa humana, eu acho que o aborto planejado é um crime, como o senhor bem, né, salientou. Agora, eu creio que mais cedo ou mais tarde, como se deu com o divórcio, vai ser introduzido no Brasil também uma legislação, né, talvez até mais completa, mais aperfeiçoada e abrangente sobre o aborto. Perfeito. Aliás, eu, até complementando essa sua informação, é de se observar o seguinte, que há casos não previstos expressamente em lei e que a jurisprudência dos tribunais tem permitido, tem autorizado a prática de aborto. A jurisprudência brasileira tem ido um pouco além do que está previsto na lei? Do que está na lei. Por exemplo, a interrupção da gravidez extrauterina, por exemplo, trompária ou de ovário, é permitida. A gravidez indireta, por exemplo, resultante da necessidade, a gravidez, o aborto resultante de uma operação de câncer de útero, etc. Garantir possíveis outras gravidezes. Exatamente, para garantir possíveis outras gravidezes. Então, tem sido considerado perfeitamente lícito no Brasil. A gravidez do feto sem cérebro ou sem parte do cérebro, cuja vida efetivamente não é viável, não será viável. Há inúmeras decisões dos nossos tribunais autorizando a prática do aborto nesses casos. Desembargador, mas a jurisprudência, pelo que o senhor diz, então, ela está avançando um pouco em relação à lei. Mas, ano passado, o ministro da Saúde, o José Gomes Temporão, começou a fazer uma campanha pela aprovação de um projeto mais liberal em relação ao aborto e foi derrotado no Congresso. E a Folha de São Paulo publicou recentemente uma reportagem mostrando que a maioria dos projetos em tramitação no Congresso traz elementos ainda de ampliar as restrições à legislação atual. Quer dizer, esses setores mais conservadores, o lobby deles estaria mais forte no Congresso, na avaliação do senhor? Não, isso pode ser alguns deputados que pensam dessa forma, estejam apresentando projetos nessa linha. Isso não quer dizer... Não significa que serão aprovados, né? Serão aprovados e nem significa que isso seja a maioria do Congresso. E as repercussões em termos eleitorais na boca da urna, eles ficam bastante precavidos.